Olá, irmãos, bom sábado para todos. Muito bom estarmos na casa do Senhor, no teu santo dia. Tenho aqui a grande responsabilidade de apresentar para vocês nessa manhã o pastor Kleber e sua família. Dado a geografia do distrito, as nossas condições de saúde, as demandas da igreja, eu não estava dando conta, e a associação, vendo isso, enviou, então, o pastor Kleber para estar conosco aí, nos ajudando a coordenar o rebanho do Senhor, junto com vocês. Pastor, essa é a igreja de Vila Mariana, uma igreja especial, uma igreja atuante, viu? Aqui, tudo funciona para a honra e glória do nosso Deus. Junto com o pastor Kleber, também está a sua esposa, a Thalita. Thalita poderia vir aqui. E já traz o Davi, né? O Davi, e traz a sogra também, irmã Rose. Vem aqui, irmã. É difícil carregar a sogra, né? Mas ele se dá muito bem com a sogra. Dizem que os bons genros carregam até uma foto da sogra na carteira, né? Aí já é demais, né? Seja bem-vindo, viu, Davi? Seja bem-vinda, irmã Rose. Então, meus irmãos, eles estarão com frequência aqui nos ajudando na igreja de Vila Mariana também, tá bom? Sejam bem-vindos a esta igreja, vocês vão se sentir bem aqui, em meio a esse povo maravilhoso aqui de Vila Mariana. E eu quero saudar os jovens nessa manhã pelo seu dia também. Parabéns pelo seu dia. Dia Internacional do Jovem Adventista. Pastor, e com você, então, a palavra nesse momento. Obrigado. A plataforma, se quiser aproveitar também e se sentar, fiquem à vontade. Irmãos, é um prazer para mim estar aqui com vocês nessa manhã. Nós chegamos aí no último domingo, né? E já estivemos correndo aí um pouco para conhecer o distrito. Não fomos apresentados ainda formalmente a todas as igrejas, mas já conhecemos todas as igrejas, ok? E para mim ainda é um privilégio ainda maior, viu, pastor Vilmar? A gente começar o ministério aprendendo com quem sabe, com quem tem experiência. São poucos que têm essa oportunidade, e eu sou grato a Deus por isso. Hoje nós temos um dia diferente, né? Um dia especial, que é o Dia Internacional do Jovem Adventista. Não sei se vocês sabem, mas é um dia em que se valoriza o jovem pelo seu foco missionário, pelo seu altruísmo na obra de Deus. Nós separamos, então, hoje um sermão sobre jovens, ok? Não é para jovens apenas, mas é sobre jovens. Temos alguns grandes personagens na Bíblia, né? Que foram jovens de valor. Mas tem um personagem aí que é pouco comentado. Talvez porque poucos sabiam o quão ele era jovem, né? Que é o discípulo de Paulo, Timóteo. Abra sua Bíblia em Atos ali, Atos capítulo 16. Aliás, Paulo, ele fez o que a associação fez agora. A igreja ali compreendeu a geografia do distrito pastoral de Paulo, compreendeu a missão e a obra que ele tinha, e embora Paulo tivesse ali por volta de seus 40, 45 anos ainda, a igreja viu a necessidade de colocar sobre ele alguns auxiliares. Nós temos ali Timóteo, Tito, Silas, que foram auxiliares pastorais de Paulo, a ponto de que Paulo, quando chegou no final de seu ministério, ele envia cartas para esses auxiliares, falando, agora vocês não são mais auxiliares, vocês são pastores, continuem a obra. Ok? E Paulo fez isso. Antes de lermos a Bíblia, curva sua fronte, vamos orar. Santo Deus, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de termos a Tua palavra em nossas mãos nesse momento. Peço agora, Senhor, que o Teu Santo Espírito recaia sobre nós para a compreensão plena das lições que o Senhor deseja que aprendamos. Faça com que não saiamos daqui sem compreender a necessidade de buscar diariamente o batismo do Teu Santo Espírito e a compreensão da Tua palavra. Eu oro, Pai, não por merecimento nosso, mas pelo merecimento de Cristo Jesus, que morreu por nós na cruz. Amém. Paulo, aqui no capítulo 16, ele volta para a cidade de Listra, cidade de Timóteo. Não é a primeira vez que Paulo vai ali. Quando nós vamos no capítulo 14 de Atos, Paulo vai ali há 6 anos antes já pregar o evangelho em Listra. E em Listra, Paulo converte algumas pessoas.
Dentre esses que Paulo converte está a mãe de Timóteo e o próprio jovem Timóteo. Timóteo era filho de mãe judia, com pai grego, ou seja, Timóteo era um helenista, era o que a Bíblia no Novo Testamento chama de helenista, que é filho de judeu com grego. E Timóteo tinha, quando Paulo pregou o evangelho, possivelmente 13 a 14 anos. Ok? Era bem jovem, bem juvenil ainda, né? Paulo, então, depois de 6 anos, ele volta novamente em Listra, na sua segunda viagem. E ao voltar em Listra, ele escuta algo a respeito desse jovem Timóteo, que ele acabara de converter, acabara de batizar. Timóteo já estaria com possivelmente 19 anos, e ali é dito o seguinte, nos versos 1 até o verso 5 do capítulo 16. Chegando também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos de Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e, dia a dia, aumentavam em número. Como eu disse, Timóteo aí estaria com quase 19, 20 anos, né? Se eu perguntar aqui quem está mais ou menos nessa idade, creio que seriam alguns, né? Quantos tem aqui por volta de seus 18 a 21 anos? Temos alguns aqui, né? Temos uns também que no interior nós temos essa idade, né? Tá certo que o exterior não acompanha, mas por dentro nós temos essa idade, ok? E é curioso, porque hoje quando nós olhamos no mundo, e infelizmente até no contexto eclesiástico, é difícil encontrar um jovem de 19 anos do qual a igreja dá testemunho, do qual a igreja fala bem. Não é verdade isso? Aliás, o mais mal falado da igreja é o jovem. Eu sei que aqui talvez o contexto é outro. Mas se você quer ir numa igreja que fale mal de alguém, é do jovem. Ou porque ele é moderninho, ou porque ele é mundanizado, ou porque ele está fazendo o que o velho não consegue fazer. É curioso que Shakespeare, ele tem um texto a respeito disso, né? Shakespeare, ele diz que o grande preconceito que recai sobre os jovens é pelo fato de nós um dia termos sido jovens. Então nós projetamos aquilo que nós fomos nos jovens de hoje. Esse é o nosso problema. Não é que o jovem tem problema, é que eu acho que ele é igual a mim, igual ao que eu era no meu passado. E por conta disso eu ponho sobre ele a mesma responsabilidade. Mas diferente disso, Timóteo ele era bem testemunhado. E não apenas na cidade que ele vivia, não apenas em Listra, mas também em Icônio, uma cidade vizinha. Ele era um jovem de valor, né? Um jovem bem conhecido. A ponto de o apóstolo Paulo, ao voltar pela segunda vez ali, o discipulá-lo para o pastoreio. Ele já era um discípulo, já era um seguidor de Cristo, mas agora Paulo, quando o reencontra pela segunda vez, fala assim, espera aí, esse jovem não pode ficar só aqui. Ele tem que correr a asa menor e a asa maior comigo pregando o evangelho. Ele tem que fortalecer os irmãos. Quando nós lemos o livro Atos dos Apóstolos, não sei quantos já leram, da irmã Ellen White, ela diz que a intenção de Paulo ao discipular Timóteo era uma intenção simples e clara, levar o evangelho aos gentios. Pelo fato de Timóteo também ser um gentil, ser filho de grego. E então ele tinha intenção de partir do comum para o incomum. Nada melhor do que levar o evangelho para um gentil, aquele que foi um dia gentil, aquele que foi um dia pecador. E é por essa razão que nós hoje pregamos o evangelho. Por isso que anjos não pregam o evangelho. Porque Deus fala que nada melhor do que pessoas que estão vivendo com o pecado para converter aos outros a abandonar o pecado. E os anjos não poderiam falar do pecado. Eles não pecaram. Eles não erraram. Ok? Timóteo, então, começa aí a sua caminhada, né? Com Paulo. Um pouco mais velho depois, quando nós vamos na carta de Paulo a Timóteo, Paulo já estava na sua terceira viagem, na sua segunda prisão em Roma. Paulo escreve uma carta. Nós sabemos que ele escreve duas, né?
A primeira carta é para o Timóteo homem, são advertências e conselhos para que Timóteo vivam seu ministério, e a segunda carta é dando autoridade a Timóteo no ministério. É uma carta meio que por intermédio de Timóteo para as igrejas agora, para que as igrejas entendam quem é o Espírito que atua sobre Timóteo. Vamos na primeira carta de Timóteo? Abra lá em 1 Timóteo capítulo 6. E aqui nós vamos tirar algumas lições, né? Do que baseia, ou em que se baseia, esse conselho pastoral a Timóteo. Eu fui discipulado. Quando eu vim para a igreja, eu sempre gostei de dar estudo bíblico. Eu tomei estudo bíblico com minha sogra, por isso que eu carrego ela hoje para tudo quanto é lugar. Ela que me deu estudo bíblico, que fez isso comigo, né? Então a culpa é dela se eu estou aqui hoje, tá bom? A culpa é ela. E eu sempre gostei de dar estudos bíblicos. Só que eu também sempre entendi que para dar estudo bíblico eu preciso o quê? Me preparar, estudar. E não só isso, eu precisava acompanhar alguém que era mais sábio, mais experiente, para aprender a dar estudo bíblico. Então eu fiz isso. Eu comecei a acompanhar alguns anciãos, comecei a acompanhar algumas pessoas, para aprender a dar estudo bíblico, para depois começar a fazer sozinho. Por que eu digo isso? Porque foi isso que Paulo fez com Timóteo, que Timóteo fez com Paulo. E é um exemplo para nós, viu? Você que é ancião, que já está ficando um pouco cansado da correria do dia a dia, pegue um jovem. Traga um jovem para próximo de você e leve ele nos seus estudos, nas suas visitas. Nada melhor do discipulado do que catar alguém que já é experiente e ensinar alguém que tem energia e fôlego para isso. Então, antes de, talvez, falarmos de alguns jovens que não fazem nada, convidemos eles para fazer alguma coisa. E vocês vão se surpreender a força que eles têm, viu? Nós dirigimos uma missão Caleb, no evangelismo, em 2013, numa cidade. Demos lá 87 estudos bíblicos, 87, né, se eu não me engano. E quem deu os estudos bíblicos foram os jovens. E não eram jovens de 20 e poucos anos, não. Eram meninos de 12, 13, 14, 15 anos. Nós íamos lá pelo menos 3 a 4 vezes por semana levar essa rapaziada para dar estudo bíblico. Durante 1 ano foi feito esse trabalho. E o que faltava para fazer isso? Só alguém levar e dirigir os jovens para isso. Então fazíamos uma classe de instrutores bíblicos, ensinávamos eles a dar estudos bíblicos, para que quando eles fossem fazer as visitas, eles tivessem dado estudos bíblicos. E foi uma bênção, porque aquela cidade, aquela igreja, já tinha 6 anos que não batizava uma única pessoa. E naquele ano, curiosamente, batizou 6 pessoas. Graças ao trabalho de evangelismo de jovens, de adolescentes. Façam isso, discipulem. E aos jovens, segue o conselho dado a Timóteo. Seja discipulado. Nós, como jovens, temos a fraqueza de ser arrogante, de acharmos que já sabemos de tudo. Somos quase que uma Laodiceia, né? Rico sou e de nada tenho falta. Eu faço, eu consigo, eu posso. Por isso que a gente dá mais cabeçada que os adultos. Por isso que a gente bate mais a cabeça aí do que os adultos. Porque achamos que conseguimos tudo por conta. Então, aos jovens também fica um conselho. Sigam o exemplo de alguém mais sábio, mais experiente. Permita-se ser discipulados. E é assim que nós teremos um ministério como esse que Paulo agora vai dar a Timóteo. Vamos lá, no capítulo 6, primeira carta, verso 3 em diante. No verso 3, Paulo adverte a Timóteo. Paulo dá um conselho para Timóteo, dos versos 3 até o verso 10. E do verso 11 até o verso 16, Paulo faz um apelo para Timóteo. É quase que uma pregação, é quase que o pastor Paulo pregando para Timóteo. Na pregação nós fazemos isso, nós fazemos a introdução, fazemos a advertência e depois fazemos o apelo. Paulo fez a mesma coisa aqui.
fez uma introdução sobre quem é Timóteo, sobre o ministério de Timóteo e tudo mais. Faz agora uma advertência sobre os perigos dos quais Timóteo tem que tomar cuidado e depois faz um apelo. E quais são os perigos? Versos 3 em diante. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, alterações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem alguma coisa podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas. As coisas afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Percebeu o peso da advertência de Paulo para Timóteo? Paulo talvez aí estivesse compreendendo que Timóteo estava com o foco errado, né? Nesse início de ministério, nesse início de doutrinação. Mas eu não creio nisso. Eu creio que Paulo aqui estava falando sobre os perigos reais e gerais da vida. Desde Gênesis, nós vemos esse perigo, que é o perigo da cobiça. O perigo de buscar, esquecendo do que realmente é importante. Esquecendo do que realmente é primordial. Ontem mesmo estivemos num pequeno grupo em que minha irmã comentou o seguinte: olha, pastor, eu sou tão afobada, tão corrida com as coisas, que essa semana eu nem li a Bíblia. E quantos de nós não somos assim? Ficamos tão complexos com nossos afazeres que nos esquecemos da Bíblia. Porque nós sabemos que, como o apóstolo Paulo mesmo diz, a nossa riqueza nem sempre precisa ser o nosso dinheiro. Aliás, a mordomia diz bem claro isso, né? É o meu tempo, o meu talento, o meu templo e o meu tesouro. Isso é a minha riqueza. Então, às vezes, eu estou tão corrido através do meu talento que eu me esqueço de adorar a Deus em espírito e em verdade. Às vezes eu estou tão corrido, ou tão preocupado com o meu templo, com o meu corpo, que eu esqueço de adorar a Deus da maneira correta. E esses são os conselhos de Paulo para Timóteo. Dentre os conselhos, eu vou separar apenas 3. O primeiro conselho de Paulo para Timóteo está ali nos versos 3 até o verso 5. Se desvie das pessoas insensatas. Se desvie daqueles que não têm nada a somar na sua vida. Esse é um bom conselho para jovem, né? Nós jovens temos a tendência de andar com pessoas que não são muito bacanas. Nós aceitamos bem a oração de Cristo quando ele fala ao Pai: Pai, não peço que os tire do mundo. E a gente, amém. Não tira a gente do mundo, Pai. E a gente se esquece que estar no mundo, para estar no mundo, é necessário ser livrado do mal, né? Ser liberto do maligno. Podemos ter amigos no mundo. Podemos ter conhecidos e conviver com pessoas insensatas. Mas o próprio Paulo nos adverte a ouvir de tudo e reter aquilo que é bom. A tomar cuidado em não nos envolver de uma maneira da qual nos ficamos enredados com essas pessoas e com as mentiras que essas pessoas pregam. Ou seja, o primeiro conselho de Paulo para um jovem de 19 anos é: cuidado com seus amigos. Cuidado com suas amizades. Cuidado com seus namoros. Cuidado. Porque o mundo, ele só traz destruição e morte. O segundo conselho de Paulo para Timóteo, ele vem ali no verso 8, né? Ele aplica a solicitude da vida, aquilo que é mais simples na vida. Paulo diz assim: olha, se você tem o que comer e o que vestir, seja contente por isso. E nós sabemos, né? Qual que é a fase das reclamações? É a aborrecência. Por isso que tem até esse... Não é isso? Quem lida com adolescentes aí, com jovens?
É isso ou não? Sempre vai ter alguma coisa para reclamar. Aliás, eu acho que meu filho está virando adolescente, porque ele só está reclamando. É a adolescência. E Paulo, compreendendo isso, o fator da idade de Timóteo, ele fala: Timóteo, seja grato. Esteja contente com o que você tiver. Esteja contente por ter apenas o que comer e o que vestir. Não se preocupe em ter um carro do ano, uma moto do ano. Não se preocupe em fazer a faculdade top. Devemos buscar essas coisas? Sim, mas não pode ser o primordial. Isso não pode ser o mais importante na nossa vida. E, infelizmente, é uma realidade muito comum para nós hoje. Os jovens até o finalzinho do século XX, né, ano 2000, tinham o costume de casar com seus 20, 23 anos. Hoje estão casando com 30, 35. E filhos? Os filhos, se casa com 30, o filho vem com 35, 40, né? E é curioso porque a ciência diz que depois dos 40 anos a mulher tem mais probabilidade de ter um filho com síndrome de Down. Percebeu por que a nossa geração agora está tendo mais crianças com síndrome de Down? É um fator genético ali que diminui o XY. Eu não entendo muito de genética. Mas aí causa síndrome de Down. Por quê? Porque hoje o jovem está preocupado em fazer faculdade. Aí ele namora 9 anos, porque ele tem que se formar. Só que o problema é que a faculdade não é suficiente mais hoje. Quem aqui tem uma graduação? É suficiente? Aí você tem que fazer a pós, não é isso? Ou um mestrado. E aí você fez o mestrado e falou assim, tem que fazer o doutorado também. E aí vai casar quando? 50? Se casar, né? Se a mulher... Não é isso? O duro é que aí ele vai falar assim, agora eu vou casar. Mas o que aconteceu? O dinheiro que ele tinha, ele investiu na faculdade. Aí agora ele vai trabalhar mais 5 anos para fazer a casa, se tiver um bom emprego, né? Se a faculdade foi boa, e pagar o casamento. Se fizer um casamento simples, porque hoje tem casamentos aí que custa 60, 70 mil brincando. Quase o valor de uma casa. Jovens, deem valor ao que é mais importante na vida. E o mais importante na vida não são coisas, são pessoas. Eu e minha esposa fizemos 2 faculdades, eu e ela. Casados. E com filho. Dá para fazer. Só que eu e ela sempre teve um foco. O que é primordial? É a nossa família. É Deus. Vamos fazer a faculdade, mas sem abandonar o cuidado, o amor. É fácil? Não. É óbvio que é muito mais fácil fazer tudo sem estar com responsabilidade. Mas é muito melhor, viu? Você ter alguém parceiro para ajudar a enfrentar os desafios e os problemas. E esse conselho de Paulo é muito sábio. Quando você for lutar pela tua vida, lute pelo básico. Pelo comer e pelo vestir. Buscai, pois, em primeiro lugar, aquilo que é mais simples, que é o reino de Deus. Porque todo o resto Deus acrescenta no final. Tudo que é mais importante, Deus vai dando aos poucos. E um terceiro conselho que Paulo dá para Timóteo é relacionado ao segundo. É o conselho do cuidado com mamon, com dinheiro. Paulo olha para Timóteo e fala assim, porque o amor ao dinheiro, lá no verso 10, é a raiz de todos os males. É mentira? Quem veio de um berço simples aqui não precisa responder, só se lembre. A tua vida era melhor e mais saudável antes de ter riqueza ou agora que você está numa posição um pouquinho melhor? Não era melhor? Antes. Essa semana eu brincando com minha sogra, né? Minha sogra falou assim, nossa, tem hora que cansa ser pobre, né? Eu até brinquei, falei, não tem hora não, acho que quase sempre. Aí ela falou assim, não, eu gosto de ser pobre. Não tem preocupação, não tem problema. O duro é quando precisa do dinheiro, aí é o problema. Mas é o que Paulo está falando aqui, ó, cuidado com o dinheiro, porque ele é a raiz de todos os males, viu?
questão do dinheiro que fez o Brasil estar da maneira como está hoje. Que fez o mundo estar da maneira como está hoje. É só pegar a Revolução Francesa, a Revolução Industrial para cá. Quando o dinheiro se tornou um capital, uma forma capitalista de viver. Aí veio tudo mais. Por conta de dinheiro nós damos a vida e perdemos a vida. E muitos, por conta do dinheiro, tiram vidas. Por conta do dinheiro, destruímos às vezes até a nossa família. Porque trabalhamos das 6 da manhã às 10 da noite. E aí queremos que a outra pessoa nos ame assim. Como amar aquele que não convive comigo? Que não está comigo? Que não luta comigo? Enfim, Paulo termina os seus 3 conselhos e inicia agora o apelo. Lembram-se dos 3 conselhos? Sim ou não? Então vai, só ele falou sim, hein? Estou com medo de vocês, hein? Primeiro conselho. Fugir das pessoas insensatas. Fugir dos loucos. E nós sabemos o que é louco para Paulo, né? Porque a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. E a loucura do mundo é a sabedoria de Deus. Segundo conselho. Ser mais grato. E Paulo sabia muito bem esse tipo de conselho que ele estava dando, né? Paulo, ele é bem sucinto nesse sentido. Ele, olha, eu sou feliz porque eu sei o que é viver no muito, sei o que é viver no pouco, mas em tudo eu dou graças. E o terceiro conselho, cuidado com o dinheiro. Cuidado com aquilo que você julga ser mais importante. Porque isso é a raiz de todos os males. Aquilo que você acha que vai ser uma bênção pode ser a tua destruição. Pode ser a tua ruína. Melhor é perder o mundo e ganhar a salvação. E agora Paulo faz o apelo. Versos 11 em diante. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Combate o bom combate, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizestes a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Que guardes o mandado imaculado, irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele, honra e poder eterno. Amém. Agora o apelo de Paulo também se divide em 3 esferas. Em 3 pontos básicos. E são 3 pontos básicos que podemos até tentar relacionar com os primeiros, né? Verso 11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Fugir da pessoa insensata é permanecer firme na justiça. É permanecer firme na fé. Mas tem uma palavrazinha aí que é a mais difícil. E nós que somos um pouco mais velhos, né? Nós sabemos disso. Que é a tal da constância. Não é isso? O difícil não é permanecer na justiça e ter fé. O difícil é permanecer constante. Ser constante, ele se assemelha à palavra usada para Jó, lá no Antigo Testamento. É ser íntegro. Ser inteiro. O conselho de Paulo para esse jovem Timóteo e o apelo dele ao se abster das pessoas insensatas é para que ele seja constante em suas ações. Porque nós jovens, eu vou falar nós ainda porque eu ainda me acho jovem, viu? Nós jovens, às vezes, vendemos o nosso prato de lentilha por conta de alguns
algumas ideias, né, de amigos, alguns prazeres do mundo. Mesmo que seja por pouco tempo. Mesmo que seja apenas uma festinha. Aí nós deixamos de ser constantes. Deixamos de ter uma integridade. E o apelo para Paulo agora para esse jovem é: filho, mantenha-se na justiça, mas principalmente seja constante. Seja firme nos seus propósitos. É curioso que esse mesmo Paulo é quem aconselha lá em Coríntios, né? E obviamente instruído por Cristo, pelo próprio Deus, que vem lá de Josué capítulo 1. Tome cuidado com a palavra, dela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Tenha o evangelho em tuas mãos e dele não se desvia para nenhum lugar. Caminhe sobre ele, ande sobre essa estrada. O segundo conselho de Paulo, ele está relacionado ao terceiro apelo que ele fez. Vem desde ali do verso 12 e até o verso 13, né? Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizestes a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que te preserves a vida e de todas as coisas, perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Seja alegre na sua batalha. Timóteo, você vai ter que ser feliz com o comer e o vestir. E isso é combater o bom combate. Paulo, ele sabia do que ele estava falando. Nós lembramos, né, que Paulo ora por 3 vezes a Deus, né? Senhor, tira de mim esse espinho na carne. E Deus por 3 vezes fala: Paulo, minha graça te basta. Ou seja, Paulo, seja mais grato. Esqueça aquilo que está te afetando e seja grato àquilo que você tem. E o que você tem? Ele diz a Timóteo: você tem a vida eterna de Cristo Jesus. Você tem a salvação. Seja grato a Deus por isso. Ontem um irmão lá da igreja que nós tivemos no ano passado ligou, né? Ligou não, me procurou no WhatsApp. Ele já vai ficar, acho que 1 ano já que ele está desempregado, né? 1 ano que ele está desempregado. É casado, tem uma filha. E uma cidadezinha pequena é difícil conseguir um emprego que não trabalhe de sábado. É quase impossível. E aí ele me ligou, porque ele falou que ele está cansando. Ele falou: olha, estou quase para entregar o jogo. Porque já estamos a ponto de sairmos da nossa casa e morar na casa da minha sogra. Porque eu não estou conseguindo. Às vezes faz um bico, às vezes não faz, enfim. E o que eu disse para ele foi justamente isso. Eu chamei ele de combatente. Falei: amigo, combate bom combate. Melhor morrer de fome aqui do que perecer na eternidade. E eu repeti o conselho de Davi, né, o salmo davídico, né? Já fui menino e agora sou velho. Mas nunca vi um justo sofrer injustiça e a sua descendência mendigar o pão. Deus não promete milhares de coisas. Deus não promete um banquete nesse mundo. Deus só promete que o pão e a água não vai faltar. Ele promete que o básico não vai faltar. Só que é curioso que esse mesmo Deus que fala que nesse mundo não teremos o banquete, fala que quando adentrarmos os portões celestiais teremos o banquete. Teremos uma grande festa. Então, jovem, se lembre disso. Se lembre de combater o bom combate com o intuito de não ter um banquete nesse mundo, mas um banquete juntamente com Cristo nas mansões celestiais. Por fim, o terceiro apelo de Paulo, ele se relaciona também a esse primeira parte do texto, do verso 12, e ao verso 14 em diante. Combate, bom combate. De que maneira? Que guardes o teu mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. É curioso que a palavra imaculado está relacionado literalmente a relações sexuais.
ok? A palavra imaculado, ela está relacionada à impureza sexual. Entenderam isso? Tanto que a Igreja Católica comumente chama Maria de a Imaculada. Não é isso? Aquela que é pura, aquela que não se deitou. E hoje, infelizmente, está cada dia mais raro encontrar jovens que se mantêm puros, que compreendem a pureza do relacionamento, o preparo e a espera para uma pessoa que Deus vai enviar. Paulo adverte, Paulo apela a Timóteo para isso. O teu maior combate, Timóteo, não vai ser alegre em todas as coisas, mas vai ser permanecer imaculado, permanecer puro, permanecer irrepreensível. Aliás, a Bíblia menciona pouquíssimos personagens que se achavam irrepreensíveis, ou seja, que não eram dignos de nenhuma repreensão, não poderiam ser corrigidos, porque eram retos, íntegros. E Paulo olha para Timóteo e fala, permaneça irrepreensível. Só pode permanecer aquele que já é, não é isso? Faz sentido olhar para alguém que não é, fala assim, permaneça, de tal forma. Faz sentido olhar para um ateu e falar assim, permaneça na fé em Deus. Paulo só disse para Timóteo permanecer porque ele já era. Entendeu? Paulo não está chamando a atenção de Timóteo. Paulo está fazendo um apelo para que ele continue sendo. Está abrindo os olhos de Timóteo para conhecer o erro. E esse é o nosso erro aí para os mais velhos, viu? Em lidar com os jovens. A gente, quando vai repreendê-lo, ou vai ajudá-lo, a gente quer fazer, não de uma maneira de aconselho, mas de uma maneira punitiva. Condenando já. E o próprio Jesus diz, eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Então nós devemos repreender e disciplinar também da mesma maneira com que Cristo faz, amando, com amor. Então, uma coisa que eu aprendi ao lidar um pouco com esses jovens foi isso. Eles ouvem muito mais um bom conselho dado com amor do que um castigo dado por orgulho próprio. Quer perder um jovem, é puni-lo por algo que ele fez sem amor, sem interesse na salvação dele. Perdemos ele. E Paulo olha para Timóteo e fala, filho, permaneça. Timóteo era um filho na fé de Paulo, ele tinha idade para ser filho de Paulo. Paulo aqui já estava com quase seus 50 anos e Timóteo com 19. E ele fala, filho, permaneça, seja firme. Por quê? Porque um dia você verá a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou finalizar com 2 textos, ok? Não da Bíblia, mas de Ellen White. O primeiro texto vem lá no Serviço Cristão, página 9, Obreiros Evangélicos, página 17, se eu não me engano. Todo verdadeiro cristão nasce no reino de Deus. Já leram esse texto ou não? Todo verdadeiro cristão nasce no reino de Deus um missionário. O que é um missionário? Alguém que vive a missão. Alguém que pratica a missão. E curiosamente, quando a Ellen White trabalha missionário, ela trabalha os jovens. Ela fala para jovens. E quando olhamos para isso, eu vou ler um texto aqui, no Conselhos para Pais, Mestres e Estudantes, ela diz assim, há necessidade de jovens. Deus os chama aos campos missionários, achando-se relativamente livres dos cuidados e responsabilidades. Estão em condições mais favoráveis para empenhar na obra do que aqueles que têm que prover sustento e educação para uma grande família. Demais, os jovens podem mais facilmente adaptar a sociedade aos novos climas, sendo mais aptos a suportar incômodos e fadigas. Com tato e perseverança,
podem se pôr em contato com o povo e pregar a obra da qual lhes foi confiada. Um pouco mais adiante ela vai falar assim, que a grande obra da pregação do Evangelho será concluída pela boca de jovens. Vocês têm bastante jovens aqui. Perceba o que o evangelismo jovem faz na igreja? A igreja fica mais feliz? Sim ou não? Fica mais bonita? Fica mais alegre? E alguém gostaria de entrar numa igreja feia, triste? Então quem vai transformar a nossa igreja em um ambiente feliz e alegre? Os jovens. Aliás, você quer uma igreja com data de validade e dia marcado para morrer? É uma igreja só de velhos. Não que os velhos não cumpram a obra, mas que um dia vamos descansar, enquanto Jesus não voltar, não é isso? Mas não é o nosso que está disparando o alarme, viu? É? É que meu carro está com problema no alarme, ele fica disparando às vezes o tempo todo. A irmã Ellen White, ela diz, há necessidade desses jovens. Homens que não se compram, não se vendam. Homens que sejam fiéis ao polo, assim como sejam fiéis a Deus, assim como a bússola é ao polo. Precisamos desses jovens, de pessoas que se dediquem ao ministério, de pessoas que vivam o ministério, de pessoas humildes, que se coloquem para ser guiados pelos mais velhos. O verdadeiro segredo do sucesso está em conhecer a sabedoria de outro e aplicá-la na nossa vida. Não em enfrentar problemas e dificuldades de se tornar um sábio. Jovens, certamente essa obra cabe a vocês. Velhos, a obra de guiá-los cabe a vocês. A obra de dar o equilíbrio, temperança, domínio próprio, cabe a vocês. A obra de executar cabe a nós. A grande questão dos jovens é que eles não se sentem preparados. Não de uma maneira teológica, mas de uma maneira filosófica. Assim como Isaías, um jovem profeta, quando foi chamado por Deus, disse, Pai, eu não sei falar. Senhor, eu não sei o que pregar. Assim como vários outros personagens, como o próprio José, Deus precisou prepará-lo. Mas eu faço um apelo que foi o apelo de Deus feito a Isaías. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Hoje Deus faz esse apelo para nós. Quem enviaremos e quem há de ir por nós? Paulo, quando ele fala sobre isso, ele fala, como ouvirão daqueles que eles nunca... Como aprenderão daqueles que eles nunca ouviram? Como terão fé daqueles que eles nunca conheceram? E como sairão aqueles que não foram enviados? Mas agora vocês estão sendo enviados. Eu espero que você responda assim como Isaías, eis-me aqui. Envia-me a mim. Quer você ser enviado por Deus? Quer estar na frente de batalha do campo missionário? E o campo missionário às vezes vai ser a sua casa, o seu bairro, sua família. Não necessariamente a África, não necessariamente o Egito, o Amazonas, mas a nossa casa. Eis-me aqui, envia-me a mim. Nós vamos terminar com uma mensagem musical. Eu gostaria, jovem, que no teu dia, no dia que comemora-se o envolvimento jovem na missão, você se coloque aos pés de Cristo e fale, Pai, eu estou aqui, pronto para te servir, pronto para ser Timóteo, para ser alguém irrepreensível, para ser alguém que se manterá puro até a volta do teu Filho Jesus Cristo. Amém?